1 Pedro capítulo 5, versículo 5 diz assim: semelhante vós, jovens, seja sujeito aos anciões, e sejam todos sujeitos uns aos outros. Revesti-vos da humildade, porque Deus ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Humilhai, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Diga graças a Deus. Irmãos, Deus tem falado comigo nesta passagem. Deus está dizendo que nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, porque ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça, ele favorece ao humilde. Aquela pessoa que é humilde, aquela pessoa que reconhece a sua dependência, a sua necessidade. Hoje nós vamos tratar aqui então essa mensagem. Abra a sua Bíblia em Jeremias capítulo 18. Nós vamos entender aqui, vamos no 17 e depois nós bandeamos, como diz o outro, passamos para o capítulo 18. Jeremias 17, versículo 7 diz assim, Jeremias 17, versículo 7: bendito o varão que confia em quem, irmãos? No Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes no ano da sequidão, e não se fadiga e nem se deixa de dar frutos. Diga glória a Deus. Viu, irmãos? Aqui Deus está nos mostrando que ele resiste ao soberbo, ele dá graça, ele favorece o humilde, e ele está dizendo que aquele que confia nele, irmãos, essa pessoa, ela se humilha, ela está se humilhando debaixo da potente mão de Deus. Pode ter a certeza que essa pessoa vai ser honrada por Deus. Ela vai ser ali, meu irmão, beneficiada por esse Deus tão maravilhoso, esse Deus tão poderoso. Olha só o capítulo 18 do mesmo Jeremias. Vamos lá, Deus está trabalhando, está tratando com você. Jeremias 18, versículo 1. Você já estava no Jeremias só um pouquinho mais à frente. Jeremias 18, versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ali estava fazendo as suas obras sobre as rodas. Como um vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diga graças a Deus. Olha só, irmãos, o que Deus está nos mostrando aqui. Que Deus, meu irmão, ele desprograma aquilo que já está programado. Amém, irmãos? Porque muitas vezes nós somos assim. Nós nos programamos todo, não é? A gente se programa, a gente diz: não, vai ser desse jeito, vai ser como eu quero, como eu acho. A palavra de Deus diz, que o homem, ele faz planos, mas a resposta certa vem da boca de quem, irmãos? De Deus. Lembra daquela passagem lá de 2 Reis, capítulo 5, do Naamã? O Naamã se programou todo, ele disse: não, eu vou até lá o profeta, porque uma menina me falou que o profeta me curaria, então eu vou até esse profeta, e esse profeta, ele vai orar pelo enfermo, ele vai ungir o enfermo, ele vai me curar. E ele foi, irmãos, ele teve fé para ir até o profeta. Mas quando ele chega na porta do profeta, ele, de tão soberbo, de tão arrogante que ele estava, meu irmão, que ele nem desceu do cavalo. Ele disse: não, o profeta é que tem que vir aqui, porque eu sou o grande, Ele se achava, se predominava: não, eu sou o grande general. Então, eu sou de grande patente, ele tem que vir até aqui. Olha a minha hierarquia, eu sou o grande general Naamã, e ele então tem que vir até onde está o enfermo, e ele tem que colocar nas suas mãos e me curar.
E quando ele chega na porta do profeta, o profeta, meu irmão, sendo dirigido por Deus e estava ali sendo usado por Deus para tratar com Naamã, o profeta vai descobrir, ele vai lá e fala para o Naamã se banhar 7 vezes no rio. Meu irmão, essa palavra mexeu com ele, irmãos. E muitas vezes a palavra de Deus, ela mexe com a gente. Muitas vezes Deus desprograma aquilo que nós programamos. Às vezes a gente faz planos, a gente programa alguma coisa e Deus vai lá e mexe os pauzinhos, não é? Deus vai lá, meu irmão, para que nós aprendemos a confiar nele, irmãos. E muitas vezes nós ali nos programamos e não, eu vou fazer desse jeito, eu acho que é assim, e Deus vai lá e dá uma mexida, né? Como aqui o oleiro estava fazendo aquele vaso nas suas mãos, e Deus chama Jeremias, manda ele ver o que o oleiro estava fazendo, e aquele oleiro estava ali formando, né? Aquele vaso, não, vou fazer desse jeito, vai ficar um vaso bonito, um vaso bem performe, bem bonito, bem legal, e ele vai estar moldando, está moldando aquele vaso, só que aquele vaso de uma hora para outra se quebrou. Então ele volta a refazer. Nós precisamos pedir, irmãos, para que Deus nos molde, mas nos molde conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Será que nós, como homens que vencem, será que nós estamos prontos para dizer para Deus, Deus pode me refazer se necessário for? Amém? Será que você tem essa ousadia e essa coragem de dizer para Deus, Deus, se necessário o Senhor me refazer, me refaça. Se necessário o Senhor me desprogramar, me desprograme, mas seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Lembra quando Jesus, meu irmão, ali no Getsêmani, orando, buscando a Deus, e disse, Senhor, se possível, aparta de mim esse cálice. E aí Jesus se lembrou naquele momento e disse, não, mas para aí, não pode ser a minha vontade. Senhor, seja feita a tua vontade. Amém, irmãos? Aqui nós estamos mostrando que o Naamã estava programado e Deus desprogramou ele. E ele quase, meu irmão, perdeu a bênção por não entender essa desprogramação, né? Que Deus estava ali desprogramando ele. Muitas vezes você vem até para conversar com a pastora, né? Não, eu vou lá, hoje eu vou chegar lá, vou conversar com a pastora, e aí eu vou expor para ela aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero falar com ela. Chega aqui, não está a pastora, está o obreiro, está o ministro, está alguém aqui. Puxa vida, mas eu queria. Mas muitas vezes Deus está querendo usar aquela pessoa, né? Aquela pessoa muitas vezes ali para te abençoar, como ele estava usando ali o Geazi, né? O Eliseu foi lá e disse, vai lá e fala, né? Vai lá e fala para o Naamã se banhar no rio 7 vezes. O Geazi, então, olha que missão o Geazi teve, né? O Geazi vai até a porta ali, diante daquele grande general, e disse, olha, ele mandou te banhar, ele mandou você tomar um banho. Mas o que ele está pensando, né? Eu sou o grande general Naamã, eu sou o grande general, e ele me manda me banhar nesse rio sujo, fedorento, enquanto eu podia, lá em Arbana ou Farpar, na minha cidade, que tem uns rios limpinhos, eu podia me banhar lá. Ele me manda me banhar nesse rio lamacento, sujo. Ou seja, Deus estava desprogramando ele, irmãos. Deus estava trabalhando com ele, porque a bênção seria grande. Ele no primeiro momento não quis, né? Não aceitou, porque a soberba, a arrogância, a altivez dele, meu irmão, estava alta. E aí, meu irmão, Deus faz ele descer ainda mais. Vem um servo dele lá e diz assim, para aí, mas ele te mandou tu fazer isso, o que custa? O que custa você agora fazer o que o profeta mandou fazer? Porque se você fizer o que o profeta mandou fazer, você vai ser curado, você vai receber a sua cura, você vai receber a sua bênção. Aí, meu irmão, ele desceu, não é? Aí ele se humilhou e disse assim, não, para aí, é mesmo, eu vou fazer conforme a palavra do profeta. Ele foi lá e desceu 7 vezes como o profeta tinha falado, ou seja, tinha inspiração, tinha revelação, tinha entendimento de Deus. E ele desceu 7 vezes, não foi 6, não foi 5, não foi 4, não foi 3, não foi 2, não foi 1, foi 7 vezes. Tinha que fazer conforme Deus tinha dirigido o coração do profeta, amém? Porque era uma gira, era um trabalhar de Deus na vida do Naamã. E Deus nesta noite está nos mostrando, irmãos, que muitas vezes Ele nos desprograma para programar de novo, amém? Muitas vezes, meu irmão, Deus tira, Deus faz algo
que muitas vezes nós pensávamos fazer, e Deus muda. Deus está mostrando aqui: não poderei fazer eu o que fez este oleiro. E muitas vezes nós somos assim, irmãos. Muitas vezes nós não deixamos Deus fazer aquilo que Ele gostaria de fazer em nós. Nós muitas vezes, meu irmão, estamos tão programados, né? Estamos tão ali programados que não, para aí, aqui não mexe, não, eu sou desse jeito, aí faz que nem aquela música, né, da Gabriela: eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela, né? Muitas vezes a pessoa, meu irmão, ela não se permite, ela não permite Deus mudar, Deus moldar, Deus fazer aquilo que Ele deseja fazer, né? Para que aquela pessoa saia um vaso e seja um vaso de honra, um vaso de glória para Deus, ser uma pessoa usada tremendamente por Deus. Meu irmão, se deixe ser moldado, deixa Deus moldar, deixa Deus tirar aquilo que precisa tirar. Olha o que diz o Provérbios 25, Provérbios capítulo 25, isso, vamos lá, Provérbios capítulo 25, nós vamos lá no versículo no 4, Provérbios 25, versículo 4, diz assim: tira da prata a escória e sairá vaso para o fundidor. Diga glória a Deus. Quem quer ser um vaso de Deus, diga glória a Deus. Quem quer ser um vaso moldado por Deus para que Ele possa te encher de óleo? O teu vaso não pode estar trincado, não pode estar rachado, não é? Então, meu irmão, o vaso não pode estar rachado, ele tem que estar perfeito. Por isso que, meu irmão, aquele oleiro estava moldando e aquele vaso se quebrou. Por que o vaso se quebrou, irmão? Porque tinha escória, tinha alguma trava, tinha alguma pedrinha ali, e o vaso não pode ter, né? Porque na hora que ele está rodando ali, irmãos, aquela pedrinha pegou na mão do olheiro e ele se quebrou, é ou não é? Então, meu irmão, não pode ter na argila. O seu João, né? Seu João mesmo que fazia, né, seu João? Faz artesanato, a pessoa que está fazendo o artesanato na roda ali, se tiver qualquer imperfeição ali, uma escória, uma pedrinha, já danifica, porque ela está rodeando ali, e você botou a mão, está fazendo um molde ali, e você sentiu, ele começa a fazer aquele risco, né, seu João? Começa a fazer aquele risco ali, porque tem uma escória, porque tem uma imperfeição, aquele vaso vai se quebrar. Mas Deus não pega aquela argila, Deus não pega aquele barro e bota fora, bota no lixo. O oleiro não fez isso. Não, isso aqui não presta para mais nada. Ele foi lá, tirou aquela escória e continuou fazendo o seu vaso, né? Então nós precisamos tirar. E qual é que é essa escória muitas vezes, irmãos? É a soberba. É a soberba que muitas vezes, a elevação, a altivez, a superioridade que a pessoa muitas vezes deixa entrar. Nós podemos ver uma história aqui, eu quero ver com vocês. Quero ver se eu consigo tempo, né? 2 Crônicas 26. Olha só, irmãos. 2 Crônicas, capítulo 26. Eu achei maravilhosa essa mensagem aqui, o que Deus me mostrou. 2 Crônicas, capítulo 26, diz assim a palavra de Deus. Vamos lá para nós não atrasarmos. Rapidinho. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 1, diz assim: então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e fez rei em seu lugar Amazias, seu pai. Então edificou Elate, restituiu Judá, depois que o rei adormeceu com os seus pais. E era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar. Irmãos, um menino, amém? Amém. Um menino, Uzias, diga comigo, Uzias, um menino. Nós precisamos ser esse menino na mão de Deus, irmãos. O menino, o que você falar para o menino, ele acredita. É ou não é? Fala para o menino, fala para uma criança, irmãos. Fala para uma criança, qualquer coisa que você falar para ele, inculcar na cabeça dele, ele acredita. Se você falar que Papai Noel existe, ele existe, ele acredita. Até que alguém mostre o contrário para ele. É ou não é? Uzias, irmãos, começou a reinar com 16 anos de idade, colocaram ele como rei, e esse rapaz, meu irmão, reinou. E olha só no versículo 4: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Seu pai não foi tão perfeito, teve seus erros e suas falhas, mas ele fez algo que agradasse ao coração de Deus, ou seja, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Por quê? No versículo 5: porque se deu a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sabe, na visão de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Diga glória a Deus. Então,
Ou seja, irmãos, Uzias aprendeu a viver na dependência. Amém, irmãos? Uma pessoa que é livre da soberba, da elevação, da altivez, é uma pessoa que vive na dependência, ou seja, ela depende de Deus. Ela reconhece o Senhor como seu Salvador. Ela reconhece que sem Ele nada pode fazer. Por que Davi teve tanto sucesso na vida, irmãos? Porque Davi não dava um passo sem antes consultar a Deus. E nós muitas vezes somos assim, né? Em vez de consultarmos a Deus, anda no achismo. Não, vou fazer assim. E muitas vezes não pergunta para Deus. Não pergunta, Senhor, será que o Senhor quer que eu faça isso? Será que isso é adequado? Será que isso é correto? É isso que o Senhor quer que eu faça? E aí, meu irmão, nós deixamos Uzias, né, deixamos entrar o que Uzias mais tarde, lá na frente, Uzias acabou deixando entrar. Olha só no versículo 16, eu não posso explainar tudo, porque senão a gente vai se atrasar. Versículo 16, mas havendo já fortificado, exaltou o seu coração até corromper-se, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias. Eles disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas ao sacerdote de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgredistes, e isto não será para ti honra da tua parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Você viu, irmãos? Quando a pessoa, meu irmão, está com seu coração contaminado com a soberba, você vai repreendê-la, você vai orientá-la, você vai tentar corrigir e ela se indigna. Não é? Quem é que tu pensa que tu é, guri? Né? Quem é tu para querer, né, me corrigir? Né? Não é assim? A pessoa que está, meu irmão, impregnada com a soberba, ela é assim. Você vai tentar corrigir ela e ela diz, não, eu é que sei. Não fala comigo, não vem falar da palavra comigo porque eu conheço a palavra. Não é? Não é assim? Eu conheço, né? Eu sei a Bíblia de cor e salteado. Às vezes chega uns aí pedindo esmola, e aí você vai começar a querer pregar para eles, e eles começam a pregar para você a Bíblia. Ele conhece a Bíblia de ponta a ponta, mas o coração está cheio da soberba, o coração está cheio da arrogância. Deus não vai poder tratar, a não ser que a pessoa tire. Aqui, meu irmão, foi pedido para que Uzias saísse. Ele era, naquele primeiro momento, já era para ter se arrependido, disse, não, misericórdia, me perdoa, eu vacilei, eu pisei na bola, né? Eu fiz o que era errado, não deveria ter feito mesmo. Ele era para ter se consertado naquele momento, era o ato dele, né? A oportunidade dele se regularizar diante daquela situação, porque veio a repreensão. Os sacerdotes disseram, não é lícito fazer isso, tu não pode, tu é rei, isso cabe aos sacerdotes fazer. O que vocês estão pensando? Eu sou rei, eu é que mando, né? E aí, meu irmão, a lepra se apegou à testa dele e ele morreu de uma enfermidade cruel. Olha só, irmãos, Deus não pode tratar conosco. Olha só, vamos lá, Isaías capítulo 6, eu estou chegando no final. Isso, Isaías 6, o que eu quero passar para vocês hoje, eu quero que vocês entendam aquilo que Deus está nos mostrando nesta noite. Isaías capítulo 6, rapidinho, irmãos, quem está entendendo, diga graças a Deus. Amém, Jesus. Olha só, Uzias, vocês viram, né, irmãos, que Uzias perdeu a oportunidade por não haver o arrependimento no seu coração. Quando foi repreendido, não aceitou a repreensão. O Naamã foi repreendido não pelo sacerdote ou pelo servo do sacerdote, mas foi repreendido pelos seus próprios, né, soldados, que falaram para ele, mas se ele te pedisse outra coisa para você fazer, para ser curado, você não faria? Pois é mesmo, né? Para você ver, irmãos, como Deus sabe tratar com as pessoas, né? Não aceitou a correção do profeta, mas aceitou a correção depois lá do seu, ele se humilhou ainda mais, porque ele aceitou a correção dos seus próprios, daqueles que ele liderava. Ele aceitou aquela repreensão. Vai lá, se banha, rapaz, tu não quer a bênção, tu não quer o milagre, tu não quer ser curado, vai lá, o que custa? Esse é mesmo, eu vou lá. Foi lá e recebeu a sua cura.
Uzias foi diferente. Ele se indignou com a repreensão e meu irmão perdeu até a sua vida. E começou bem, mas terminou mal. Amém, irmãos? E Deus não quer que você termine mal. Deus quer que você termine bem. Diga glória a Deus. Porque o melhor é o fim das coisas do que o início delas. De repente você começou mal. Amém? Começou meio a trancos e barrancos. Mas Deus quer que você termine bem. Diga glória a Deus. Olha só. E nós encerramos aqui Isaías capítulo 6, versículo 1. Versículo 1 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, olha para o teu irmão, olha para dentro do olho dele, olha aí para ele e diga para ele: já morreu Uzias e você? Irmãos, foi forte isso aqui que Deus falou ao meu coração hoje, irmãos. Nós devemos nos examinar. Diz a palavra de Deus: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não estou dizendo ninguém, eu não estou dizendo que alguém é soberbo aqui. Deus está tratando conosco, tratando com você, tratando comigo. E aí o Espírito Santo mostrou meu coração. Será que já morreu o rei Uzias em nós? Será que nós já vivemos nessa dependência total e completa do Senhor? Ou nós ainda mesmo queremos ter o controle de alguma coisa? É ou não é? Se nós queremos ter o controle de alguma coisa, irmãos, Deus vai ter que te desprogramar, para depois poder te usar. Amém? Quem está entendendo, diga amém. No ano em que morreu o rei Uzias, aqui quem estava orando era o profeta, né? O profeta Isaías. Eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Diga graças a Deus. Que eu quero que você entenda, irmãos, que no ano em que morreu o rei Uzias, o Isaías foi orar a Deus e disse que ele viu o Senhor. Mas você está entendendo uma coisa que Deus mostrou ao meu coração, irmãos? Mostrou um entendimento ao meu coração? Que Deus não falou com Isaías. Deus não falou com Isaías. Isaías viu o Senhor, mas Deus não falou com ele. Por quê? No versículo 5. Então, no versículo 4, e os umbrais das portas se moveram com a voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça, ou seja, a presença de Deus ali. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Até aí parece que Deus está calado, ele está vendo o Senhor, é ou não é? Mas você não nota que Deus falou alguma coisa. Versículo 6: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva tirada do altar como uma tenaz. Amém? Primeiro, meu irmão, precisa ter a purificação, para que depois você tenha a direção. Primeiro a purificação e depois a direção. Deus, meu irmão, vai te dar a direção quando nós nos purificarmos, nos santificarmos. A palavra de Deus diz: sede santo, porque eu sou santo. Amém? Nós precisamos nos santificar, porque quando nós nos santificamos, e como que nós nos santificamos, irmãos? Através da palavra que é tirada do altar. Ela vem como uma brasa tirada do altar e ela purifica seus lábios. O Isaías disse: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Então tem que tirar a impureza, tem que tirar a altivez, tem que tirar a soberba. Aí depois que é tirado isso, irmãos, diz no versículo 7, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Quem quer ouvir a voz de Deus, diga amém. Quem quer ouvir a voz do Senhor, diga amém. Então, meu irmão, a brasa está sendo tirada nessa tarde, nesta noite. A brasa está sendo tirada do altar, ela está tocando os seus lábios, ela está tocando a sua mente, está tocando o seu coração, está lhe purificando, está lhe santificando.
Agora Deus vai te dar a direção. Agora Deus diz que falou, agora está mostrando que Deus falou com Isaías, e Deus disse assim: a quem eu enviarei? E a quem poderá ir por nós? Amém, irmãos? Aí Isaías, meu irmão, fala para Deus aqui no versículo 9, então disse ele, no versículo 8, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Diga glória a Deus. Para você ver, irmãos, que Isaías agora não estava se acovardando, Isaías agora estava se prontificando em fazer a vontade de Deus. Quando, meu irmão, a pessoa, ela não está purificada, quando ela está com a soberba no coração, ela não aceita ser repreendida, ela não aceita a repreensão, e ela não aceita a direção, e ela não se prontifica. Mas, meu irmão, quando ela é purificada, que ela rejeita aquilo ali, diz o Salmo 66, versículo 18, se eu atender a iniquidade no meu coração, Deus não vai me ouvir. Mas se eu não atender, com certeza Deus vai me ouvir. Amém? Ele vai ouvir a sua oração. Ele vai lhe purificar e depois vai lhe dar a direção. E aí ele vai dizer para você: a quem há de ir por nós? Você vai dizer: Deus, eis-me aqui. Estou aqui para fazer a sua vontade, não a minha, mas a vontade do Senhor. Amém? Diga graças a Deus e dê uma linda salva de palmas para o Senhor.